O cheiro acre de tinta a óleo e terebintina barata agarrava-se a Leo Adebayo como uma segunda pele, um perfume estranho nos corredores imaculados da London Central School of Art. Seria esta a fragrância do deslocamento? Os seus dedos, finos e ágeis, estavam perpetuamente manchados com vestígios de carvão e ocre, um mapa das suas batalhas silenciosas. Hoje, a umidade fria de um novembro londrino parecia infiltrar-se pelas janelas altas do estúdio, ecoando o arrepio que sentia sempre que Bianca Ainsworth entrava na sala. Leo ajustou o capuz do seu velho moletom, uma fortaleza de tecido contra os olhares que o mediam. O exercício era desenhar um modelo vivo, um homem idoso com uma face sulcada como um mapa antigo. Enquanto os outros alunos, com os seus cadernos Moleskine e lápis de marca, capturavam linhas precisas, Leo, com um pedaço de carvão resgatado do lixo e papel de embrulho amarelado, parecia extrair a própria alma do ancião. Havia uma crueza, uma verdade inegável no seu traço que fazia os professores hesitarem, uma mistura de admiração e desconforto. Bianca Ainsworth, por outro lado, era a personificação da confiança esculpida. Cabelos loiros como ouro branco caíam em ondas perfeitas sobre os ombros de uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal do apartamento de Leo. Os seus olhos, de um azul glacial, percorreram o estúdio, parando brevemente no desenho de Leo. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvou os seus lábios. Mais tarde, durante a crítica dos trabalhos, a voz de Bianca, clara e cortante como vidro estilhaçado, ecoou. O trabalho de Leonardo, começou ela, arrastando o nome dele como se fosse exótico e ligeiramente sujo, tem uma certa energia bruta. Mas falta-lhe o refinamento técnico, a sofisticação que se espera de um artista sério. Os materiais, claro, não ajudam. O seu olhar varreu o papel de Leo com um desdém mal disfarçado, quase primitivo. Leo sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Primitivo. A palavra pairou no ar, carregada de subentendidos. Ele encolheu-se ligeiramente, o brilho desafiador nos seus olhos escuros apagando-se por um instante antes de baixar o olhar para as suas mãos manchadas. O professor, o Sr. Henderson, pigarreou, mas não interveio de forma decisiva. Bianca tinha esse poder. A sua família era uma das principais benfeitoras da LCSA. Longe da frieza polida da academia, o pequeno apartamento de Leo num council estate em Hackney fervilhava de vida e cor, apesar das paredes descascadas. O cheiro aguisado de galinha e especiarias de Grandma Elsie pairava no ar, um bálsamo para a sua alma ferida. Elsie, com seus cabelos grisalhos presos num coque apertado e um sorriso que aquecia o coração, era a sua rocha. "Não ligues a essa menina mimada, meu neto", disse ela naquela noite, enquanto Leo mexia distraidamente o seu prato. "O talento dela pode comprar os melhores pincéis, mas não compra a alma. E a tua alma, Leo, essa brilha em cada traço que fazes." As suas palavras eram um conforto, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Seria ele bom o suficiente? Ou seria sempre o rapaz do estate, a curiosidade exótica no mundo da arte elitista? Algumas semanas depois, um cartaz vistoso surgiu no átrio da LCSA, The Albion Prize for Emerging Artists. O prêmio incluía uma exposição individual numa prestigiada galeria de Mayfair e uma bolsa de estudo cobiçada para uma residência artística em Florença. Os corredores fervilhavam de excitação. Bianca, claro, anunciou a sua candidatura com a pompa de quem já se considerava vencedora. "Será uma excelente adição ao meu portfólio", comentou ela casualmente com o seu séquito de admiradores. O som do seu riso ecoando com uma confiança que Leo invejava e desprezava em igual medida. Leo olhou para o cartaz, o coração a bater uma melodia nervosa de esperança e medo. Esta era a oportunidade, a sua hipótese de provar o seu valor, de silenciar as vozes que o diminuíam. Mas a imagem de Bianca, com o seu sorriso condescendente, pairava sobre ele como uma sombra. "Tens de participar, Leo", disse Grandma Elsie, os seus olhos brilhando com uma fé inabalável. "Mostra-lhes quem és." E assim, com um nó no estômago e um fogo a arder-lhe no peito, Leo decidiu. Iria participar. Iria lutar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Leo mergulhou no seu trabalho, transformando a sua pequena sala de estar num ateliê improvisado. As paredes foram cobertas com esboços, estudos de cor, fragmentos de ideias. Ele queria criar algo que fosse autenticamente seu, algo que gritasse a sua verdade. Mas as palavras de Bianca ecoavam na sua mente, minando a sua confiança. Primitivo. Falta de refinamento. Os bloqueios criativos eram frequentes, paralisantes. As provocações de Bianca na academia não ajudavam.
Comentários casuais sobre como algumas pessoas simplesmente não têm o background necessário para este tipo de competição. Esbarrões acidentais que manchavam os seus cadernos. Boatos sussurrados sobre ele estar a inspirar-se demasiado em artistas de rua consagrados. Cada alfinetada era calculada para o desestabilizar. Numa tarde particularmente cinzenta, quando a frustração ameaçava engoli-lo, Grandma Elsie sentou-se ao seu lado, segurando as suas mãos manchadas de tinta. Lembras-te do que eu costumava dizer sobre o velho carvalho no parque, Leo? Aquele que sobreviveu a todas as tempestades? Leo assentiu. As raízes, meu neto. Tudo se resume às raízes. Quanto mais fortes as tuas raízes, mais alto podes voar, não importa o vento que sopre. As suas palavras acenderam uma faísca. Raízes. A sua comunidade, as suas experiências, as histórias não contadas do seu bairro. Essa era a sua força, não a sua fraqueza. O professor Matthews, um dos poucos docentes na LCSA que parecia ver para além das aparências, também ofereceu um apoio discreto. Um dia encontrou Leo a lutar com uma tela de má qualidade. No dia seguinte, um rolo de linho de boa qualidade apareceu misteriosamente ao lado da sua secretária. Acho que isto estava perdido e encontrado há algum tempo, disse Matthews com um piscar de olho. Talvez lhe deis um bom uso. Com renovada determinação, Leo encontrou o seu tema. Echoes of the Estate. Seria uma série de retratos, não de indivíduos, mas da alma coletiva do seu bairro. Usaria materiais reciclados, encontrados nas ruas, pedaços de metal enferrujado, madeira lascada, fragmentos de cartazes rasgados, combinados com a sua técnica de pintura visceral. Queria mostrar a beleza na decadência, a resiliência na adversidade, a humanidade vibrante que pulsava sob a superfície negligenciada. Enquanto isso, Bianca Ainsworth navegava pelo processo com a sua habitual desenvoltura. O seu projeto, intitulado Structural Purity, era uma escultura abstrata e minimalista destinada a ser executada em mármore de Carrara e aço inoxidável polido. Ela já tinha garantido entrevistas em blogs de arte influentes e consultoria de curadores de renome, graças às vastas conexões da sua família. A sua confiança era uma muralha impenetrável. Um dia, Bianca passou pelo canto onde Leo trabalhava febrilmente num dos seus painéis. Ele estava a aplicar camadas de tinta com uma espátula, os músculos tensos pela concentração. Ela parou por um momento, um brilho estranho nos seus olhos azuis, enquanto observava a intensidade crua da peça. Talvez fosse um vislumbre de respeito relutante, ou talvez apenas o cálculo frio de uma rival a avaliar a concorrência. Seja o que for, a sua expressão endureceu rapidamente. Nas semanas que antecederam a entrega, Bianca intensificou subtilmente a sua campanha de desestabilização. Um dia, o frasco do solvente especial de Leo desapareceu misteriosamente. Noutro, um dos seus painéis quase finalizados apareceu com um arranhão inexplicável. Eram coisas pequenas, impossíveis de provar, mas que se acumulavam, desgastando os nervos de Leo. A gota de água veio quando, na véspera da montagem das obras na galeria, Leo descobriu que uma encomenda crucial de resina protetora, essencial para finalizar as suas peças, tinha sido extraviada pelo serviço de entregas da academia. O pânico apoderou-se dele. Sem a resina, as suas obras ficariam vulneráveis e inacabadas. Desesperado, ligou a alguns amigos do seu bairro. Explicou a situação. Em poucas horas, um pequeno grupo estava à sua porta. O dono de uma oficina de carros que tinha um estoque antigo de verniz industrial, um artista de grafite que conhecia um fornecedor alternativo, um vizinho que se ofereceu para ajudar na aplicação. Trabalharam durante toda a noite, sob a luz fraca de um candeeiro, a camaradagem e a determinação a pairar no ar como um escudo contra o desespero. Quando o sol da manhã rompeu pela janela, as Echoes of the Estate estavam prontas. As marcas da luta da noite anterior, uma pequena mancha de verniz aqui, uma textura inesperada ali, tinham sido incorporadas na narrativa das peças, tornando-as ainda mais poderosas, testemunhas silenciosas da resiliência. A sabotagem, intencional ou não, tinha falhado. Na verdade, tinha fortalecido a sua arte. O dia da exposição e do julgamento do Albion Prize chegou, envolto numa atmosfera de expectativa e nervosismo. A galeria em Mayfair estava repleta da elite artística de Londres, estudantes ansiosos, críticos de olhar penetrante e a imprensa especializada. O ar vibrava com conversas abafadas e o tilintar de taças de champanhe. As obras foram reveladas. A Structural Purity de Bianca dominava um canto da sala, uma forma abstrata de mármore branco e aço polido, tecnicamente impecável, fria e imponente.
Irradiava uma elegância calculada. Do outro lado da galeria, as Echoes of the Estate de Leo criavam um impacto completamente diferente. Eram 5 grandes painéis, cada um uma explosão de textura e cor, rostos e paisagens urbanas emergindo de camadas de tinta, metal enferrujado e fragmentos de palavras. Eram crus, viscerais, carregados de uma emoção palpável que parecia agarrar o espectador pela garganta. Havia dor, sim, mas também uma alegria desafiadora, uma beleza teimosa. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto as pessoas se reuniam em frente às peças de Leo. Havia surpresa, curiosidade e, para alguns, um desconforto visível. A obra dele não era fácil de digerir, exigia uma resposta. Bianca observava de longe, o seu sorriso fixo começando a parecer um pouco tenso. Os jurados iniciaram a sua ronda. Eram 3 figuras imponentes. Dr. Alistair Finch, um curador internacional de renome com um olhar que parecia dissecar a arte. Eleanor Vance, uma artista plástica consagrada, conhecida pela sua própria obra provocadora. E Sir Julian Carmichael, um colecionador influente e, como todos sabiam, um velho amigo da família Ainsworth. Bianca apresentou a sua Structural Purity com uma eloquência ensaiada, discorrendo sobre conceitos de forma, espaço e a busca pela beleza transcendental. A sua confiança era magnética. Quando chegou a vez de Leo, ele sentiu um nó na garganta. As palavras pareciam fugir-lhe. Olhou para as suas peças, para os rostos e histórias que continham. Respirou fundo. Isto é de onde eu venho, disse ele, a sua voz baixa, mas firme. São as vozes que nem sempre são ouvidas. Eu só tentei dar-lhes forma. Ele falou pouco, deixando a obra falar por si. A deliberação dos jurados foi tensa. Sir Julian, previsivelmente, elogiou a maturidade e o potencial de investimento da obra de Bianca. Dr. Finch fez perguntas incisivas a ambos os artistas, as suas expressões indecifráveis. Mas foi Eleanor Vance quem pareceu mais profundamente afetada. Ela passou um longo tempo em frente às Echoes of the Estate, os seus olhos a percorrer cada detalhe. Durante a discussão pública dos finalistas, Eleanor Vance dirigiu-se a Bianca. A sua técnica é, sem dúvida, impecável, Miss Ainsworth. Mas pergunto-me sobre a originalidade de certas escolhas estéticas. Há um eco, talvez, do trabalho conceitual de meados dos anos 90. Bianca empalideceu ligeiramente, oferecendo uma resposta um pouco evasiva sobre influências universais. Então, Vance virou-se para Leo. Mr. Adebayo, disse ela, a sua voz agora mais suave. A sua escolha de materiais é invulgar e ousada. Pode falar-nos sobre a decisão de incorporar estes elementos, digamos, menos nobres? Leo olhou para as suas mãos. Estes materiais, disse ele, têm histórias, têm cicatrizes, como as pessoas e os lugares que eu pinto. Para mim, eles são mais valiosos do que o mármore mais puro, porque eles são reais. Um silêncio pesado instalou-se na galeria enquanto os jurados se retiravam para a decisão final. Bianca mantinha uma postura rígida, mas os seus dedos tamborilavam nervosamente na sua clutch. Leo sentia o olhar de Grandma Elsie sobre ele, um farol de apoio na multidão. Ele tinha feito tudo o que podia. O diretor da galeria subiu ao pequeno palco, o envelope dourado na mão. O silêncio tornou-se quase doloroso. Senhoras e senhores, começou ele, a sua voz ressoando. Após uma longa e cuidadosa deliberação, os jurados chegaram a uma decisão unânime. O vencedor do Albion Prize for Emerging Artists deste ano é... Uma pausa dramática. Leo Adebayo, por Echoes of the Estate. Por um momento, Leo pensou que tinha ouvido mal. O mundo pareceu abrandar, então a galeria explodiu em aplausos. Alguns eram educados, outros genuinamente entusiastas, e havia também o som inconfundível de queixos a cair. Ele viu Grandma Elsie com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, um sorriso radiante a iluminá-la. Sentiu uma mão no seu ombro. Professor Matthews, com um raro sorriso de orgulho. Bianca Ainsworth estava paralisada. A sua máscara de superioridade tinha finalmente rachado, revelando uma mistura feia de choque e fúria contida. Sir Julian Carmichael parecia subitamente muito interessado no seu programa. As pessoas que antes a rodeavam e bajulavam agora abriam caminho para felicitar Leo, os seus olhares curiosos, alguns com um novo respeito. O seu estatuto, tão cuidadosamente construído, tinha sido reconfigurado em segundos. O rapaz do estate era agora a nova estrela. O Wandoi tinha acontecido. Empurrado gentilmente para o palco, Leo gaguejou algumas palavras de agradecimento. Agradeceu aos jurados, à LCS e ao professor Matthews e depois a sua voz embargou-se. Mas acima de tudo, disse ele olhando diretamente para Grandma Elsie, agradeço a minha avó que sempre acreditou em mim
e a minha comunidade, que me deu estas histórias para contar. Esta arte é a voz deles, a voz de quem não costuma ser ouvido. Nos meses que se seguiram, a vida de Leo mudou drasticamente. Artigos na imprensa celebravam um novo talento surpreendente saído de Hackney, a voz autêntica da Londres esquecida. A sua exposição individual foi um sucesso estrondoso, atraindo multidões e aclamação da crítica. Convites para outros projetos, palestras e até mesmo comissões começaram a chegar. Bianca, por outro lado, retirou-se para as sombras. Na LCSA, sua influência diminuiu. Os seus antigos admiradores encontraram novos ídolos. O seu nome, antes sinônimo de promessa e privilégio, começou a ser associado a uma certa arrogância e, para alguns, a uma superficialidade desmascarada. Ela não tinha perdido a sua riqueza, mas algo mais valioso tinha sido abalado, a sua aura de inevitabilidade. Semanas depois da premiação, Bianca estava sozinha no seu luxuoso quarto em Chelsea. A luz pálida da tarde filtrava-se pelas cortinas de seda. Sobre a sua secretária de mogno, entre convites para eventos sociais que agora lhe pareciam vazios, estava um pequeno pedaço de papel amarelado, um dos primeiros esboços a carvão de Leo, que ela tinha ridicularizado meses antes e que, de alguma forma, tinha acabado na sua posse, talvez apanhado por engano com os seus próprios papéis. Ela olhou para o desenho. Era um estudo rápido de um gato de rua, magro e alerta. Na altura, parecera-lhe grosseiro, infantil. Mas agora, à luz da vitória esmagadora de Leo, ela via algo diferente. Uma vitalidade, uma compaixão, uma compreensão da forma que ia para além da mera técnica. Uma profundidade que a sua própria arte, tão polida e calculada, raramente alcançava. Um nó apertou-se-lhe na garganta, uma sensação desconfortável que ela não conseguia identificar. Não era inveja, não exatamente. Era algo mais próximo de um vazio, um vislumbre doloroso da sua própria limitação. A arte de Leo, que ela tanto desprezara, começava a assombrá-la, não como uma ameaça, mas como um espelho. A cena final não pertence a Bianca, mas a Leo. 6 meses depois, ele está de volta ao seu bairro em Hackney.